Graça e paz, meus amados irmãos e caros ouvintes. Este é mais um Palavra Viva aqui com o pastor Josivan. Sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Ramos, aqui na Avenida Coronel Alves Rocha Filho, 390, na Zona Leste, capital de São Paulo. Antes de lermos o texto, sempre peço que você compartilhe, curta e faça sua inscrição no canal para que possamos alcançar mais pessoas. Vamos para o texto? Provérbios capítulo 3, o verso 9 e o verso 10. Diz assim: Honra o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Aqui nós temos um imperativo escrito por Salomão aos seus destinatários e aqueles que tiveram acesso a esse texto, e nós também. Agora, se você nunca leu esse texto, você está lendo agora juntamente comigo. Ele não está dizendo quando der, honre, se puder, honre. Está escrito assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. O que Salomão está querendo dizer para mim e para você? Que honrar com os bens é usá-los somente para o propósito que agrada a Deus, para o propósito que exalta o Senhor, que os retos e justos procuram trilhar. Quando nós somos abençoados, temos que ter consciência de que toda a bênção vem do Senhor. Então a nossa vida, a nossa saúde, a nossa renda, tudo é Deus que nos dá. Então se tudo pertence a Deus, 100% é do Senhor. Então em primeiro lugar vem Deus. Em primeiro lugar vem o nome do Senhor. E eu tenho uma coisa comigo, eu tenho falado isso constantemente na igreja. Quando nós somos mesquinhos, ou quando somos covardes, eu vou usar essa palavra, talvez seja agressiva para alguns, com relação a confiar em Deus, depender de Deus e queremos reter aquilo que o Senhor nos concede, pensando que pode faltar. E aqui eu não estou falando de não ter um planejamento, de não ter alvos a serem conquistados, longe disso, tá? Todo planejamento demonstra que somos sábios, mas quando nós paramos tudo porque não confiamos em Deus e esquecemos que somos chamados para abençoar, a grande pergunta é: para que Deus vai nos abençoar se tudo que Ele derrama sobre cada um de nós fica retido? Eu costumo dizer que para alguns Deus dá apenas aquilo que Ele precisa, porque é o que Ele vai consumir e é o que Ele tem necessidade. Mas já para outros Ele derrama abundantemente, porque transborda. Transborda, atinge o próximo, ou seja, todos que estão à volta são abençoados. Por isso que os celeiros são fartos, os celeiros são abarrotados, né? Os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Essa era a linguagem da época, né? Alguém que tinha posses tinha celeiros cheios de muito mantimento e também tinha fartura no vinho, né? Mas hoje não nos referimos a esse tipo de celeiro nem de lagares de vinhos, mas tudo aquilo que o Senhor nos concede. Se o Senhor te dá saúde, que essa saúde também sirva para abençoar. Se o Senhor te dá bens materiais, que não parem em você. Em outras palavras, nós não somos chamados para ser um lago onde a água fica parada. Nós somos chamados para ser rio. E quando o rio enche, ele transborda. Ele transborda para os lados, para as margens, e ele segue seu caminho à frente. Por onde ele passa, a vida prospera, a vida renasce, a esperança retoma o seu lugar, porque é bênção de Deus que está sendo derramada de maneira transbordante. Eu não sei se você já experimentou ser abençoado por Deus dessa maneira. Eu, graças a Deus, tenho experimentado isso. Deus tem sido generoso, transbordante para conosco, comigo, com a minha esposa, com a minha família. Eu louvo a Deus por isso. Não sou melhor do que ninguém, mas quando eu penso que o que Deus faz não é para parar em nós, eu tenho que estar com o olhar atento
de tudo que está à nossa volta. O que nós podemos fazer? A Bíblia diz para nós sermos sal e luz dessa terra. A Bíblia diz para sermos realmente pessoas que pertencem ao reino dos céus, vivendo aqui na terra, tá? Para abençoar e ser abençoado, para dar frutos que glorifiquem o Senhor. Todas as nossas ações glorificam a Deus. E se é Deus que está sendo colocado em primeiro lugar, se a honra é do Senhor, com certeza as bênçãos serão derramadas. Então, honre o Senhor com seus bens, com as suas primícias, ou seja, honre o Senhor com inteireza de coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ame a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro e maior mandamento, mas o segundo é igual ao primeiro, semelhante ao primeiro tem o segundo: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós queremos amar o próximo, nós vamos fazer aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. E assim Deus vai com certeza encher os nossos celeiros. Eles ficarão completamente cheios. E os seus lagares transbordarão. Significa que a bênção vai derramar. A bênção vai transbordar através de nós e em nós. Portanto, foi para isso que Jesus veio. Para que nós vivêssemos um novo paradigma de vida. Não a vida comum, medíocre muitas vezes, vivendo na média, mas a vida que glorifica a Jesus. Foi por isso que Jesus morreu por nós, para nos dar esta vida. A vida que não perece, a vida que transborda. Entregue sua vida a Jesus. E saiba que se Deus está derramando bênçãos sobre a sua vida, não é para ficar retido. Honre o Senhor com as primícias de tudo que você tem. Primeiro Deus. Primeiro Deus. E com certeza, tudo que Deus derramar sobre a sua vida, você também terá consciência que não é só para você. O pão precisa ser repartido. A mão precisa ser estendida. Portanto, transbordarão os teus lagares. A bênção transborda. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado por tua generosidade, por teu grande amor e misericórdia, que em Cristo Jesus nos alcançou ali na cruz do Calvário. Ó Deus, que possamos honrar o Senhor em primeiro lugar, com a nossa vida, com tudo que nós somos, com tudo que temos. Pai Santo, abençoa cada um que tem recebido a palavra viva, de maneira rica e abundante. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, aumenta a nossa fé em Ti e tem misericórdia, Deus, das nossas vidas. Socorre nesta hora os enfermos, os enlutados, aqueles que estão, ó Deus, passando por lutas e provações. Te coloco, ó Deus, nessa hora o lar da viúva e do órfão, que o Senhor sustente com a Tua graça misericordiosa e dispense o Teu favor sobre toda a família. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor levante sobre vocês o rosto e lhes conceda a paz. Nunca se esqueça, Jesus te ama. Até o próximo Palavra Viva, querendo Deus.